Fala, meu povo, seja bem-vindo para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos falar sobre o capítulo 18, com o título de Especiação e Origem das Espécies. Preste bem atenção. Esse capítulo, ele tem um toque um pouco especial. Esse conteúdo ele tem um toque um pouco especial, porque é aquela aula que a gente vai falar de matemática aqui dentro da biologia, e eu sei que vocês estavam ansiosos por esse momento, certo? Então fica ligado aí. Olha, esse capítulo ele vai falar um pouco sobre a especiação e a raciação, diferenciar a cladogênese da anagênese, diferenciar também o que é um isolamento geográfico, o que é um isolamento reprodutivo, e também comenta sobre as eras geológicas e a evolução dos seres vivos ao longo do tempo, tá? Antes de a gente começar a falar sobre especiação, ou seja, o surgimento de novas espécies, como é que se surgem novas espécies, a gente tem que lembrar aquele conceito de espécie. E como é que é dito o conceito de espécie? A espécie é aquela que vive em um grupo, em uma população, cujos indivíduos são capazes de reproduzir e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Veja bem, a gente aprende que uma espécie é aquela que tem a capacidade de se reproduzir com outra e gerar descendentes, ou seja, gerar descendentes férteis, tá? Que esses descendentes consigam continuar se reproduzindo. Tá? E eles são, teoricamente, isolados reprodutivamente de outras espécies. Tá? Então, ou seja, uma espécie, via de regra, ela não vai conseguir se reproduzir com outra espécie. Ou se reproduzir, não gerará descendentes férteis. E aí a gente tem vários agrupamentos, vários tipos das espécies. Nós temos as unidades reprodutivas, que são aqueles próprios organismos que conseguem reproduzir. As unidades ecológicas, aquele ambiente em que tem vários indivíduos se reproduzindo. E as unidades genéticas, que é o próprio indivíduo e a própria população, de acordo com a sua informação genética. Mas a gente vai falar basicamente nessa aula sobre o processo de formação de novas espécies e como as características, as informações genéticas permanecem ou não nas populações, tá? Quando a gente fala de especiação, nós temos dois tipos de especiação. A chamada anagênese e a chamada cladogênese. O que é isso? A anagênese é uma especiação, o surgimento de uma nova espécie que acontece ao longo do tempo, certo? É a modificação ao longo do tempo de determinadas espécies. Quando uma espécie sofre uma determinada modificação, uma mutação, uma recombinação gênica na sua informação genética, seleção natural atuando nesses indivíduos, eles sofrem modificações ao longo do tempo. E aí eles vão gerando novas espécies por meio da anagênese. Quando a gente fala de cladogênese, você vai lembrar de cladograma. Lembra aquelas árvores filogenéticas que a gente fala quando fala em evolução, em organização de seres vivos? A cladogênese é quando há a separação de duas populações, de duas espécies, e essa separação, essas populações, vão gerar novas espécies. Então, a cladogênese é a especiação por meio do isolamento entre as populações, beleza? Mas esse isolamento pode ser de duas formas. Pode ter uma especiação de cladogênese por meio de especiação alopátrica e uma especiação do tipo simpátrica. O que é isso? Calma, não entre em parafuso não. Eu sei que é muito nome, muito conceito, mas você vai entender. Olha só, quando a gente fala em cladogênese, nessa separação de populações gerando duas espécies, a gente tem duas formas. A especiação alopátrica, quando ocorre o isolamento geográfico. Presta bem atenção no exemplo aqui, ó. A gente tem um calanguinho, tá? Um lagarto aqui, e esse lagarto, por algum evento, alguma coisa, essa população de lagarto sofreu um isolamento geográfico. Como assim? Teve, sei lá, uma chuva, uma enchente e criou um grande vale aqui em toda essa floresta que esse lagarto sobrevivia. Então, esse vale aqui criou um isolamento geográfico, de fato, entre as duas espécies. No caso, depois de um tempo, essas populações vão sofrer modificações e vão
se diferenciar em espécies diferentes, tá? Por meio de mutações aleatórias, vai se formar duas novas espécies, como mostra aqui esse exemplo também, até em espécies vegetais, depois de um tempo de isolados geograficamente, essas populações se diferenciam em duas espécies, ou uma população sofre anagênese e aí gera uma nova espécie diferente daquela inicial, de onde elas preveio. Consegue entender esse tipo de especiação? Alopátrica, isolamento geográfico. Num tipo de especiação simpátrica, entende o nome, ó? Sim vem de algo junto, e pátrica, você vai lembrar de pátria, de país, de ambiente que vive, sabe? Então, uma especiação simpátrica é aquela que não vai existir isolamento geográfico, ou seja, as espécies vão estar juntas no mesmo ambiente. Mas o que é que gera esse isolamento, essa especiação? O que é que vai acontecer? Vai acontecer por uma especialização do nicho ecológico dessas espécies. Eu sei que você lembra o que é nicho ecológico, que a gente vai comentar em aulas futuras. O nicho ecológico é o papel ecológico de um ser vivo, de um organismo no ambiente, a sua profissão, como é comumente chamado, a sua função no ambiente, o seu papel. Então veja, a gente tem espécies convivendo em um mesmo local, tá? E não tem isolamento geográfico, por meio de mutações aleatórias, por meio de especializações em nutrientes diferentes ou em recursos diferentes, por exemplo, essas espécies vão se especializando em determinados recursos, em determinados nichos, e aí elas, com o passar do tempo, formam duas espécies distintas, duas espécies diferentes. É assim que são classificados os processos de reprodução. De especiação. Mas perceba que todos esses processos de surgimento de novas espécies é resultante de mutações, de recombinações gênicas, tá? De seleção natural. Tudo isso faz com que novas características apareçam ou características deixem de existir por meio da atuação da seleção natural. Beleza? Gente, falando de isolamento, a gente comentou que é um isolamento geográfico, é simples de a gente entender. Quando existe uma barreira geográfica de algum tipo, um rio, um continente, uma ilha, um oceano, sabe? Isso é um isolamento geográfico que permite que as espécies fiquem distantes entre si. Mas existe o isolamento reprodutivo. O que é isso? É quando não existe compatibilidade entre as duas espécies para que elas reproduzam. E a gente tem vários fatores, vários tipos de isolamento reprodutivo. Nós temos, por exemplo, mecanismos pré-zigóticos, ou seja, antes da fecundação. O que é que acontece? Essas duas espécies, elas têm um tipo de isolamento que é um isolamento tanto ecológico ou de habitat, ou seja, elas estão em habitats diferentes. Então, por isso que elas não vão se reproduzir, porque elas não estão no mesmo ambiente, tem essa incompatibilidade, elas estão isoladas reprodutivamente. Por exemplo, no exemplo aqui dessas rãs, né? Umas vivem em ambientes de água parada, outras vivem em ambientes de águas correntes. Então, elas têm as suas especializações de reprodução de maneira específica, ok? Nós temos também um isolamento do tipo sazonal. Existem plantas, né, que elas vão apresentar a sua floração em tempos diferentes para atrair polinizadores em tempos diferentes e aí não ter competição entre elas e elas não reproduzirem umas com as outras para que não haja essa mistura de espécies. Elas têm um isolamento por período de reprodução. Ok? A gente vê também um isolamento comportamental, onde isso acontece lá no pavão, sabe? O pavão que tiver a maior cauda, né? A maior plumagem, ele vai conseguir se reproduzir, atrair aquela fêmea da sua mesma espécie. Um pavão dessa forma não vai atrair, sei lá, uma águia, né? Não vai atrair uma galinha, um pato, enfim. Eles têm um isolamento, eles têm um comportamento específico dentro da espécie. Então tem esse isolamento comportamental. Tem aquelas questões também das danças nupciais, das danças de acasalamento que existem entre as espécies. Então esses comportamentos fazem com que uma espécie apenas se reproduza com a outra, não tenha a atração de espécies diferentes. Percebe?
A gente tem também o isolamento mecânico, que é pela forma de algumas flores, por exemplo, algumas que permitem que sejam reproduzidas e outras não, dependendo do agente polinizante. A gente tem, por exemplo, algumas abelhinhas que conseguem entrar lá na flor e depositar como é que eu posso dizer? Depositar o pólen, o grão de pólen lá dentro daquela flor, enquanto que o beija-flor, por exemplo, não consegue entrar e deixar lá dentro. Ele é específico em alguns formatos de flores, sabe? Então eles têm esse isolamento mecânico. A espécie de flor, ela tem um formato meio que mecânico assim, que só consegue permitir aquele polinizador, e também ela tem uma especiação, um isolamento de acordo com o próprio agente polinizante. Então, uma abelha que consegue entrar nesse tipo de flor, ela só vai entrar naquela outra flor da mesma espécie com esse mesmo formato. Em uma espécie maior, ela não vai ser atraída pelo mesmo pólen ou pelo mesmo néctar que ela é atraída, e ela não vai entrar em flor menor porque ela não cabe e também não tem aquele néctar que ela consome, entende? Então, também nós temos o chamado isolamento gamético, que aí é dependendo do formato do gameta de fato. Por mais que eles sejam, isso acontece em ouriços do mar, por exemplo, que por mais que eles sejam de grupos próximos, mas os seus gametas eles são incompatíveis. A gente sabe que para que ocorra a fecundação, existe toda uma reação acrossômica do espermatozoide na zona pelúcida do ovócito, então tem uma certa interação química, um reconhecimento celular ali, e cada espécie tem a sua composição molecular dessa interação específica. Então, o gameta de uma espécie não é compatível com o gameta da outra. Percebe? Isso caracteriza um isolamento gamético. Show de bola? Gente, agora vamos falar da genética de populações. A gente viu como é que acontece a perpetuação das espécies, como é que elas se reproduzem, como é o tipo de formação de novas espécies, mas vamos falar agora da informação genética dentro dessa população. Então, quando a gente fala de genética de população, é quando a gente analisa as variações genéticas dentro de uma população ao longo do tempo. A gente sabe que a seleção natural ela vai tender a alterar as frequências gênicas de uma população. Como assim? Se uma característica surgir em uma população e ela for benéfica, a seleção natural vai fazer com que aquela característica se perpetue, perdure nas gerações futuras. Então, essa informação genética tende a aumentar, ou seja, essa informação genética, os genes que codificam essa informação vai aumentar de frequência na população ao longo do tempo, percebe? Então a seleção natural, por exemplo, altera a frequência de genes dentro de uma população dependendo se a característica é benéfica ou maléfica, tá? A gente vê um exemplozinho aqui de modificação ao longo do tempo das populações, também por pressão externa, né? Por predação. Então aqueles animais, por exemplo, aquelas aves que predam esses besouros amarelos e não predam os vermelhos aqui, porque esse vermelho ele tem uma substância que é meio que nociva, é meio como se fosse azedo, sabe, para o pássaro. Então eles preferem se alimentar mais desses besouros amarelos. Então ao longo do tempo essa característica mais vantajosa vai tender a continuar na população, até porque esses besouros vermelhos eles vão se reproduzir mais. Então a gente tem uma variação na frequência gênica ao longo da população, beleza? E para a gente entender como é que se dá essa frequência dos genes, como é que a gente identifica a frequência dos genes, existe essa teoria de Hardy-Weinberg, que são dois cientistas que se uniram, um matemático e um médico, para propor uma teoria, né, numérica mostrando como é que acontece a frequência gênicas dentro de uma população, certo? O equilíbrio de Hardy-Weinberg diz que quando não houver nenhum fator evolutivo nessa população, a frequência gênica sempre será constante. Essa população sempre estará em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Então, vamos entender o contexto dessa teoria. Olha só, a gente sabe que os fatores evolutivos estão diretamente ligados à frequência gênica e, consequentemente, à evolução, como eu falei, seleção natural, mutação, recombinação gênica, reprodução, isolamento geográfico, tudo isso modifica a continuação de características ao longo do tempo dentro de uma população.
certo? Mas se essa população estiver em equilíbrio de Hard-Weinberg, atendendo a essa teoria, as frequências gênicas permanecerão constantes. E o que é que diz nessa teoria? Preste bem atenção, são vários fatores. Se uma população ela for infinitamente grande, ou seja, se a gente tem vários representantes em uma população, em que os cruzamentos ocorram ao acaso, ou seja, todo mundo tem acesso a todo mundo nessa população, certo? Perceba, a gente está falando de uma população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. A gente está falando da frequência de genes dentro de uma população, dentro de uma espécie específica. Então, se essa população for grande, todos os indivíduos ter livre acesso a reproduzir, a cruzar, então eles têm capacidade de cruzar porque são de mesma espécie, e que nessa população não atua fator evolutivo, ou seja, não tem mutação nem seleção natural para alterar os genes da frequência gênica dessa população, as frequências permanecerão constantes ao longo das gerações. Então, o conceito é basicamente isso. Se não tiver fator evolutivo, a gente tem a frequência gênica sendo constante ao longo da geração, certo? E se tiver alterando a frequência dos genes ao longo da geração, a gente sabe que aquela população está evoluindo, está em processo de evolução, percebe? Então, gente, como é que a gente aplica matematicamente o teorema de Hard-Weinberg? Veja bem, a gente vai associar esses conceitos com aquela primeira lei de Mendel. A gente sabe que toda a informação genética é determinada por um alelo dominante e um alelo recessivo, um par de alelo que representa um gene. Então a gente vai usar aquele que é chamado como é que se chama mesmo? Os produtos notáveis, né? Dentro da matemática, que é toda aquela fórmula que a gente pode utilizar duas variáveis dentro de uma equação. E essas variáveis a gente vai falar do alelo recessivo e do alelo dominante aqui. A gente vai chamar de P e Q, certo? Onde P é a frequência do alelo dominante dentro de uma população e a frequência do alelo azinho recessivo dentro de uma população vai ser o Q. E se essa população estiver em equilíbrio de Hard-Weinberg, o que é que isso quer dizer? Que não tem variação na frequência dos genes. Então, a frequência de um vai ser igual e a frequência do outro vai ser igual também. E a soma dessas duas frequências vai sempre dar 1 ou vai sempre dar 100%, porque a gente tem um equilíbrio de quantidade de genes dentro de uma população, né? Então, a gente vai ter sempre genes dominantes ou genes recessivos. E a soma desses genes vai dar o 100% de frequência gênica dentro da população, tá? Então, quando a gente entende que o P é a frequência do azão e o Q é a frequência do azinho, a gente sabe que o heterozigoto é determinado por P vezes P, ou P ao quadrado. É a frequência de indivíduos homozigotos dentro da população. Se for o heterozigoto, azão, azinho, é P vezes Q, não é? Então, a frequência de heterozigotos é a frequência do alelo P vezes a frequência do alelo Q. E a frequência de homozigotos recessivos é Q ao quadrado, ou Q vezes Q. Mas quando a gente faz aquele cruzamento de indivíduos heterozigotos, né, azão, azinho com azão, azinho, a gente tem 4 possibilidades, não é? Azão, 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 azinho, azão, azinho ou azinho, azinho, né? 3 dominantes para um recessivo. Então, azão, azão, a gente sabe que é P ao quadrado. 2 azão, azinho é 2P vezes Q, né? 2 vezes P vezes Q. E o azinho, azinho é o Q ao quadrado. Aí a gente chega naquele produto notável, ó. P mais Q igual a 1, ou P ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q ao quadrado. Ou o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Não é assim que a gente faz? Então, a gente consegue identificar a frequência de alguns genes, a frequência de alelos dentro de uma população e saber se essa frequência está alterando ao longo do tempo, se ela está sempre dando 100% a soma de todos os alelos ou se ela está em evolução. Então, vou deixar umas questõezinhas aí para vocês responderem, para vocês pensarem, tentar entender isso daí. Dá uma lida no livro, certo? Com certeza, para você entender esse processo. E a gente, no nosso Tira Dúvida, responde a essas questões, tá? Então, tá o primeiro exemplo aí. E o segundo exemplo também. Dá uma pausa aí no vídeo, tá? Responde para a gente falar na próxima aula, beleza? Gente, então é isso aí. A gente fica por aqui. Deixo os exercícios do livro para vocês fazerem, darem uma lida. Lá no Portal Eleva tem atividade também sobre especiação e origem das espécies. E no nosso Tira Dúvida a gente resolve e conversa mais coisas, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.